Abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Ontem também houve um casamento aqui, uma bênção, foi gostoso também, um momento gostoso, que o Senhor nos proporcionou. E, aliás, o Senhor tem nos abençoado grandemente, amado. O Senhor tem abençoado esta igreja grandemente. A semana inteira é uma semana de bênção, amado. É segunda-feira, tem um pessoal orando e clamando aqui. Sabia que tem um pessoal clamando aqui por você? Pela tua vida, pela tua família? Tem alguém na brecha, amado, orando pela tua vida. Sabia? Toda segunda-feira tem um grupo aqui, clamando a Deus pela vida desse povo. Né, manja? Na terça-feira tem outro povo aqui também, sendo abençoado e abençoando também. Na quarta-feira, um culto abençoado também. O Senhor tem falado grandemente aos nossos corações. Na quinta-feira não teve nada? Ajuda aí, né, gente? Não, na quinta-feira não teve nada. Teve na semana passada, que foi a reunião dos líderes. Na sexta-feira um culto abençoado. Ontem um casamento abençoado. Hoje de manhã um culto abençoado. E agora também vai ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Porque Ele é fiel. Todos acharam o livro de Efésios? Está lá no Novo Testamento. Está entre Lucas, né, até Apocalipse. Vai para aí que você acha ele. Diz assim, presta atenção na palavra de Deus, amados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Lá no passado nós andávamos também assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Graças a Deus. Pai Santo, nós te adoramos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te adoramos, ó Deus, pela tua bondade, Senhor. Te adoramos, ó Deus, porque a tua palavra nos afirma que quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor já nos amou, Senhor. E nós te adoramos e te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não levou em conta o tempo da nossa ignorância, Senhor. O tempo do qual nós estávamos longe de Cristo. O tempo do qual nós estávamos afastados da comunidade, da igreja. E o Senhor não levou em conta os nossos dias, os nossos pecados. Pelo contrário, o Senhor se compadeceu para conosco e nos deu vida quando ainda estávamos mortos, adormecidos pelos nossos pecados, Senhor. Pai, que nesse momento teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração através da tua palavra. Que teu Espírito Santo, Pai amado, venha nos conduzir, venha nos iluminar, Senhor. Venha quebrar cadeias, ó Pai amado, nesta noite. Venha libertar corações, ó Pai. Libertar, Senhor, meu Deus, os nossos pensamentos contrários à tua vontade, Pai. Os nossos impulsos, os nossos intentos, ó Deus, que venham cair por terra no poder do nome de Jesus, ó Pai. Porque a tua palavra é martelo que esmiuça a penha, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nosso coração esteja preparado e aquebrantado para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Meus queridos, Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Éfeso,
ele tinha um pensamento, ele tinha uma visão. Aquela cidade era uma grande cidade. Éfeso era uma grande metrópole naqueles dias. É como nos nossos dias hoje, aqui Santos, São Paulo, cidade grande, o comércio lá era muito forte. Ali tinha um porto que atracavam ali navios de toda e qualquer região. Vários lugares distantes atracavam ali, naquele lugar. Então ali havia uma mistura de raças, uma mistura de conhecimentos, uma mistura de costumes. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, a preocupação dele era essa: fazer com que esse povo fosse desperto, esse povo fosse acordados, para que eles deixassem os seus velhos costumes, os seus velhos hábitos que eles tinham, porque eles eram influenciados também por outras nações, assim como nós hoje somos influenciados. E aliás, o mundo tem um poder de influência sobre nós fantástico. Ele nos influencia de uma forma fantástica. A gente, eu até estava comentando com os irmãos de manhã, a gente é brasileiro, a gente costuma comer arroz com feijão. Carioca lá tem costume de comer arroz preto, né? Só parei para ver se vocês estavam ligados, né? Graças a Deus vocês estão antenados comigo aqui. É feijão preto, sim, né? Mas é um costume da região comer feijão preto. Mas uma feijoada cai bem, não cai? Amados, nós, os japoneses, nosso Brasil, aqui, nosso país é uma região de mistura de raças. Tem japonês, sansei, sushei, sei, tem tanta coisa. Italiano. E eu gosto de comer, mas um sushi, um sashimi. Você gosta de comer essas coisas? Tem gente que não gosta, tem gente que né? Mas nós somos influenciados por isso. Nós somos influenciados. Uma comida italiana que todo mundo gosta. Tem quem gosta de pizza? Ah, pizza é pizza, né? É uma comida italiana. Ou seja, nós somos influenciados pelo mundo, pelos costumes dos povos. Nós somos influenciados. E a Bíblia fala que, e nós que tivemos um tempo de vivência no mundo, também fomos modelados pela natureza humana. A Bíblia fala aqui assim, Paulo fala assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo. O mundo nos ensina tanta coisa. A gente aprende tanta coisa no mundo. Adquirimos hábitos no mundo. Hábitos de falar palavrão. Tem pessoas que têm costume de falar palavrão. Para ele é normal falar palavrão. Para ele mandar você tomar café e tomar chocolate é a mesma coisa. É na mesma. Estou acostumado com isso. Porque ele foi sendo moldado segundo esses costumes. E eu você aqui, esse sermão, coloquei aqui como tema: moldados pela palavra de Deus. O mundo nos molda, o mundo nos influencia, nós somos influenciados pelo mundo. Já viram esses irmãozinhos que andam com a calça lá embaixo, aparecendo a cueca? Um vê o outro, nossa, que legal, ele já quer deixar o bumbum aparecer. Por que você não deixa, né? Só fica de cueca só, pronto, fica melhor. O Ronaldinho, lembra do Ronaldinho? Na Copa? Todo mundo cortou o cabelo igual dele, deixou só o tupete. Até eu deixei, até hoje. Só o tupetinho na frente. O mundo nos influencia de alguma maneira. Nós somos influenciados de uma maneira. A gente aqui fala que nós, aqui, amados, nós não pregamos contra o homossexualismo. Aliás, pregamos contra o homossexualismo, a prática do homossexualismo, não contra o homossexual, que ele é um pecador e precisa de salvação.
Mas nós somos contra a prática, pregamos isso. Mas a televisão, muitas vezes, você está lá assistindo uma novela. Inclusive tem uma novela que está passando no Globo, na Globo, qual o nome dela? Você lembra? Uma novela que está passando. Você não lembra? O pessoal está ligado desse. Tá. Mas de repente você está assistindo a novela lá, né? E de repente você vê lá um casalzinho homossexual lá e fala, que bonitinho, olha, os dois nasceram para o outro. Está entrando porque nós estamos sendo moldados, preparados para isso. Nós somos contra o divórcio, porque a palavra é contra o divórcio. O Senhor, Ele abomina o divórcio. Mas Ele ama o divorciado. Viu? Ele ama o divorciado. Ele abomina a prática do divórcio. Mas lá, quando você está assistindo a novela, você vê aquele casal que está sempre brigando, aquela mulher chata. Aí você começa a torcer, não, tem que separar mesmo, aquele outro rapazinho se dão tão bem. Sempre começamos a torcer para que haja uma separação. É certo, é novela. Mas nós estamos sendo moldados. E isso não escandaliza mais a gente. A gente vê algumas cenas no shopping center assim, que eu olho assim. Amados, eu vou falar a verdade, eu sou macho. Eu sou macho, amados. Eu sou baixinho assim, mas eu sou macho. Eu sou tão homem que eu não gosto nem do meu próprio cheiro, amados. Tão homem que eu sou. E eu vejo algumas coisas que, olha, eu fico indignado. E está descancarado aí. Por quê? Nós somos preparados para isso. A nossa mente foi preparada. O campo foi preparado para isso. Nós somos moldados pelo mundo. E Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele também estava preocupado com isso. Olha, vocês deixam os velhos costumes de vocês, os velhos hábitos, como vocês eram antigamente, vocês não sejam mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Porque vocês agora se achegaram à comunidade de Cristo. Porque agora vocês se aproximaram de Cristo. E amados, nós começamos a parecer. Quanto mais nós andamos com pessoas, mais a gente se parece com essas pessoas. É ou não é? Você é influenciado na tua faculdade, influenciado no teu trabalho. E nós somos moldados por isso. Paulo, preocupado com esse povo de Efésios, escreve essa carta. Vocês têm que ser moldados pela palavra de Deus. Vocês têm que ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que muda o teu coração. Não é por força e nem por violência, diz o Senhor, mas tão somente pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Ele começa a mudar. Quando a gente começa a se achegar a Cristo, a gente começa a se parecer com Cristo. Quanto mais você anda com Deus, mais você parece com Deus. As suas palavras se tornam iguais às palavras dEle. Moldados pela palavra de Deus. Existe um caso típico, o povo de Israel, o povo separado de Deus, também foi um povo duro, um povo obstinado, coração duro, e eles também tinham as suas influências, mesmo conhecendo a vontade de Deus, mesmo sabendo as leis de Deus, eles eram influenciados por outras nações, se prostituíam, cometiam idolatria. E nós? Será que nós somos diferentes deles, amados? Será que nós somos melhores que o povo de Israel? Não. Porque lá era tudo homem e mulher, era carne. E nós também somos homens e mulheres, carne. Também somos influenciados. E Deus trata com o povo de Israel. Eu acho interessante essa passagem. Abra lá, no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 18. Aqui Deus trata com o seu povo. Aqui Deus modela o seu povo. Aqui Deus, Ele forja o seu povo. Uma passagem bastante conhecida, algo simples.
da forma da qual Deus trabalha com o seu povo, moldando o seu povo. Amados, nós, quando Deus nos fez, quando Deus fez o homem, quando Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso fala de caráter, fala de moral de Deus. O homem, ele é igualzinho a Deus, amado, no caráter, pelo menos deveria ser. Mas por causa do pecado, essa imagem de Deus no homem, ela foi distorcida. Por causa do pecado, essa imagem foi distorcida, o caráter foi distorcido. Jesus veio para consertar esse caráter. Jesus veio para transformar essa imagem e semelhança de Deus. Começarmos a sermos igual a Ele, andarmos como Ele andou, falarmos como Ele falou, pensarmos como Ele pensou. Esse é o propósito da vinda de Jesus aqui na terra. E Deus quer tratar com o seu povo, quer moldar o seu povo. E olha o que Deus fez com o povo de Israel. O povo de Israel é um exemplo para nós. E olha o que Deus fez com esse povo. Olha como Deus moldou esse povo. Capítulo 18 de Jeremias, diz assim, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue na sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem é barro aqui, amados? Todos nós fomos formados do pó da terra. Do pó. E o pó, amados, a terra não tem valor nenhum, viu? Foi feito para ser pisoteado. Mas quando ele recebe água e cai nas mãos do oleiro, ele começa a ter valor. O barro começa a ter valor. Deus, que é o oleiro, nós que somos o barro nas mãos do oleiro, Ele nos molda, Ele nos modela e faz de nós um vaso novo. Ele faz de nós um vaso novo, transforma o nosso modo de pensar, transforma as nossas atitudes, transforma a nossa maneira de falar. Esse é o poder de Deus sobre a tua vida, meu amado. Ele quer mudar o seu povo, Ele quer moldar o seu povo, Ele quer consertar a sua imagem que foi colocada em nós. E eu percebo por essa história aqui, que foi feita em relação a Israel. Em primeiro lugar, amados, eu aprendo nessa história que Deus, Ele não desiste de nós. Ele mesmo que Deus te conhece. Deus, Ele te conhece. E os olhos dele estavam lá naquela hora. Estava. Lembra quando você sapateou? Lembra quando você bateu no peito? Lembra aquelas palavras que você falou? Ele estava lá. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que você é pó. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que das nossas fraquezas. Aliás, Ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a cada palavra da tua boca. Ele conhece. Antes mesmo de você pronunciar uma só sílaba, Ele já conhece ela. Ele sabe a tua limitação. Mas Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós.
como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Nós, amados, nós temos o hábito de adquirirmos bens, adquirirmos coisas, e no começo é 1000 maravilhas. O maior sonho, eu tenho o maior sonho, comprar um carro zero. E pelos teus esforços, pelo teu trabalho, você consegue comprar um carro zero. Porque nada vem de graça, viu, amado? Tudo necessita esforço. Não fica esperando cair do céu, não. Que o que caiu do céu não presta. Foi o diabo. Esse foi a única coisa que caiu do céu. O diabo. Porque o que está lá no céu é bom. O que sobrou lá é bom. Então precisa batalhar. Mas nós, amados, somos diferentes de Deus. Adquirimos, sonhamos em adquirir. Mas com o passar do tempo, nós vamos desgostando. E o carro começa a ficar velho, começa a dar problema, começa a quebrar, e a gente começa a perder o sabor, ficar desgostoso com o nosso carro. E desvalorizamos aquilo que um dia nós sonhávamos tanto. Mas Deus não. Deus sabe que a nossa máquina de vez em quando quebra. Deus sabe que algumas vezes nós escorregamos aí no tomate, viajamos na maionese. Mas Ele continua nos amando. Ele não perde o interesse pelo seu povo. Ele não perde o interesse por você, amado. Mesmo depois de tudo aquilo que você falou, mesmo depois de toda aquela briga que você teve com Ele, você relutou com Ele, Ele continua interessado em você. Ele continua interessado em você. E nós muitas vezes, amados, somos conscientes do que fazemos. Às vezes agimos de forma errada, ficamos com a consciência pesada, ficamos com o coração pesaroso. Isso muitas vezes nos afasta da comunhão, muitas vezes nos afasta da presença de Deus, porque achamos que Deus não gosta mais da gente. Deus talvez me esqueceu. Quantas vezes você não pensou assim? O Senhor me abandonou. Eu estou vivendo essa situação porque o Senhor esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. Olha aí o vaso questionando o oleiro. Olha aí o vaso querendo comandar o oleiro. E muitas vezes esse peso no nosso coração nos rouba a nossa comunhão com Deus. O livro de Romanos capítulo 8 verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus conhece a sua fraqueza, minha querida. Deus conhece a sua falha, meu amado. Nada lhe é oculto. Mas Ele não te condena por isso. Pelo contrário, Ele continua a se interessar por você. Ele continua a querer trabalhar e amassar o barro para fazer você vaso de honra. O vaso foi feito para depositar alguma coisa, para guardar alguma coisa, amado. Deus tem coisas valorosas para te dar, meu querido. Dons, talentos. Você é uma ferramenta preciosa nas mãos de Deus. Mas o barro, muitas vezes, o vaso tem que ser amassado. Quebrar algumas arestas do nosso coração. Os maus intentos do nosso coração. E só quando o barro é amassado, quando nós somos confrontados por Ele, Ele começa a modelar esse vaso. Nós nos cansamos. Quando ontem, no casamento que teve aqui, eu vi as juras de amor, um fazendo uma declaração para o outro, um cantando para o outro. É só beijinho, beijinho e é bênção. Amém, é o momento deles. Mas com o passar dos anos, vai se desgastando o relacionamento, vai se desgastando devido às dificuldades. E aí a pessoa já começa a mudar de pensamento. Tema de 40, vou trocar por 2 de 20. Quando eu conheci ela não era assim, agora ficou assado. Nós mudamos, é ou não é? Mas Deus não muda em relação a Ele, amado. Ele continua interessado em você. Apesar da mudança,
Apesar da dificuldade que você tem, da falha que você tem, Ele quer continuar trabalhando no teu coração. Eu aprendo, amados, com essa lição aqui, que Deus não é que nem a gente, que fica remendando o vaso, que fica costurando. Aliás, Jesus mesmo foi bem categórico. Não se coloca pano novo, remendo novo em pano velho, que ele vai se romper, ele vai estourar. Perceba que Deus também não fica costurando, não fica ali remendando, não. Ele faz um vaso novo. Ele faz um novo, ele faz um vaso novo. O velho homem, os velhos costumes, o velho caráter, meu amado, foi jogado lá no mar do esquecimento. Ele quer um novo homem, ele quer uma nova criatura. Ele não vai ficar remendando você não, meu querido. Jamais ele vai ficar jogando no teu rosto: você pisou na bola. Eu lembro quando você fez. Não, isso é um costume humano. O nosso Deus não faz isso. Ele faz tudo de novo. Quando você peca, quando você erra, Ele pega o teu pecado. Quando você reconhece o teu pecado e pede perdão a Deus, Ele pega o teu pecado e lança no mar do esquecimento. E jamais lança em rosto. Jamais joga na nossa cara a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa falha. Em Apocalipse 21:5 diz assim: aquele que está sentado no trono disse. Quem está sentado no trono? Jesus está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele quer fazer de você um vaso novo. Ele quer mudar o teu agir, o teu andar. Aquilo que você foi no passado, aquilo que você foi até ontem, esquece, joga fora e passa a ser uma nova criatura diante de Deus. Muda o teu palavreado, muda os teus intentos, muda os teus desejos. Deixa, permita que o Espírito Santo molde o teu coração. A palavra de Deus venha moldar o teu caráter. Ele quer te fazer novo. Ele quer fazer uma renovação na tua vida. Ele quer fazer uma nova aliança contigo, amado. Também percebo, meus queridos, que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Amados, eu não consigo entender a cabeça de Deus. Eu não consigo. Tem certas coisas que eu fico questionando: Senhor, mas por quê? Para quê? Eu não estou entendendo, Jesus. Eu não estou compreendendo. Mas por que foi assim? Por que tinha que acontecer assim, Senhor? Nós jamais vamos entender a cabeça de Deus. Porque a tua cabeça, ó, pequenininha. A tua cabeça, a nossa mente é finita. E a mente do nosso Deus, ela é infinita. Ele é criador, nós somos criatura. Jamais você vai entender o coração de Deus, jamais você vai entender a cabeça de Deus. Mas nós muitas vezes questionamos a Ele, muitas vezes queremos até corrigir Ele. Ô Senhor, o Senhor pisou na bola. Ô Senhor, o Senhor agiu de forma errada comigo. Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço estar passando por isso. É o barro querendo ensinar o oleiro. É o barro querendo dizer ao oleiro: você está errado, você não sabe o que está fazendo. Nós muitas vezes não agimos assim com Deus, amado. Mas eu percebo que Deus é soberano. Diz lá que foi, o vaso quebrou, o vaso desmanchou na mão dele. E Ele fez tudo segundo lhe pareceu, segundo a sua vontade. Ele é Senhor, nós, servo seu. Ele é Deus, e nós, criatura dele, filhos dele. Nós muitas vezes perdemos a bênção de Deus, porque muitas vezes ficamos relutando com Deus, ficamos questionando a Deus.
barrando Deus. Não, Senhor, não toca aqui não. Não toca aqui não, porque essa área eu domino. Não, a finança, não vem não, porque aqui, isso daqui quem cuida eu. O meu casamento, o meu jeito de ser, uma forma de pensar, não, eu não aceito. Eu nasci Gabriela, eu sou Gabriela, não que eu seja Gabriela, estou falando aqui um ditado popular. Não aceita o mover de Deus, não aceita o moldar de Deus. O moldar de Deus na tua vida, meu amado, traz experiência. O moldar de Deus na sua vida traz revelação de Deus para a tua vida, meu amado. Deixe ser moldado por Deus, deixe ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, amado. Deixe ser moldado pela palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus como verdadeira e como fiel ela é. Aceite. Pare de lutar com Deus. Pare de querer colocar ditames ao oleiro. No verso 18, no capítulo 18, verso 6, ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus quer mudar a tua atitude, Deus quer te ajudar a mudar o teu palavreado, o teu pensamento, o teu agir. Deixar de ser aquela pessoa explosiva, achar que você é o bambambam, que só você tem direito e os outros só têm obrigação. Deus quer mudar o nosso caráter, Ele quer moldar-nos segundo o seu parecer, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Concluindo aqui, amados, Isaías 64:8 diz assim: mas e agora, ó Senhor? Aí ele faz uma declaração: tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Você é obra de Deus, amado. Com toda essa imperfeição, com toda essa dificuldade, amado, você é obra de Deus. E Ele ama o vaso. Por isso Ele quer trabalhar na vida do vaso. Se for preciso, Ele vai amassar o barro. Mas cabe a nós permitirmos ser moldados por Ele. Jeremias, Deus o chama para ir à casa do oleiro. A casa do oleiro, amados, é a igreja. A casa do oleiro é a igreja. Jeremias foi à casa do oleiro não para levar uma mensagem como profeta de Deus, mas ele foi à casa do oleiro para receber uma mensagem, receber uma revelação. O oleiro é Deus, a casa do oleiro é a igreja, o vaso e o barro somos nós. E nós, pela misericórdia do Senhor, sabendo que Deus conhece toda a nossa falha, sabendo que Deus conhece todas as nossas dificuldades, Ele continua a nos amar, e sempre com o desejo no coração de nos moldar. Feche os teus olhos. Eu quero orar a Deus e verdadeiramente reconhecer que Ele é o oleiro, que verdadeiramente Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e declarar que verdadeiramente Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor, e nós, servos seus. Ele é Rei, e nós, súdito dEle. O Rei governa, o Senhor governa. Oh Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai,
Quebra, Senhor, arranca, Senhor, do nosso meio, do nosso coração, tudo aquilo que não lhe agrada, Senhor. A prostituição, o pecado, a ganância, a idolatria. Arranca, Senhor, do nosso coração velhos hábitos, velhos costumes. Arranca da nossa boca, Senhor, toda palavra torpe, toda palavra suja, toda palavra que não dignifica o teu nome. Arranca dos nossos lábios. Molda-nos, ó Pai, segundo o teu parecer, segundo o teu querer, Pai amado. Ainda que doa, ainda que vá contra os meus anseios, ainda que vá contra aquilo que eu sonhava, ainda que vá contra a tudo aquilo que eu desejava, pois Tu és o oleiro e eu sou o vaso. Oh Senhor amado, molda o meu coração, muda, Senhor amado, a minha vida, muda o meu pensar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Senhor, o Senhor conhece a minha fraqueza, o Senhor conhece o mais íntimo do meu ser, e eu não tenho como fugir do Senhor e da Tua presença, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, visita meu coração, aquebranta meu coração, Senhor, pois a Tua palavra é martelo, Senhor, que esmiuça bem, Senhor, que quebra a pedra do meu coração. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus.